Vamos colocar em pé para ler essa porção da palavra do Senhor. João capítulo 15, versículo 1, 2, 4 e 7. Aleluia. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Versículo 4: continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com você. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Versículo 7: se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém? Queridos, hoje nós vamos compartilhar essa palavra, e o tema dessa palavra, fala comigo: o segredo para ter uma vida frutífera. Vamos lá? O segredo para termos uma vida frutífera. Amém? Vamos sentar? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, o propósito de Jesus é que nós tenhamos de fato uma vida que dê fruto, uma vida frutífera em todas as áreas, casamento, área financeira, criação dos filhos, todas as áreas. Imagina uma área da sua vida que não está dando fruto. Essa área aí, Deus quer que dê mais fruto ainda. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas muitas pessoas até desejam ter uma vida frutífera, mas não conseguem. Mas nessa noite nós vamos trazer um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós. Trazer o segredo de Deus para que nossas vidas possam frutificar. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, amados, você precisa estar conectado à videira. Lembra que a palavra falou? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda. Para esse ramo dar fruto, tem que estar ligado à videira. E quem é a videira? Jesus. Amém? Então Jesus declara que Deus é o agricultor, e que Ele é a videira verdadeira, e os discípulos são os ramos, e nós somos discípulos. Então essa palavra é exatamente para as nossas vidas, que somos os ramos. Aleluia. E Jesus nos mostra que para estar conectado a essa videira é preciso estar ligado nele, estar amalgamado, ligado, inteiramente junto. Amalgamado, irmãos, é uma palavra meio complexa, né? Mas é algo que não dá de separar. Não dá de separar. Água e óleo tem como separar, não tem? Se você pegar ali aquele vasilhame que os químicos usam, dá de separar certinho a água do óleo. E você vai tirar do lado água e óleo. Certo? Mas amalgamado, irmãos, é aquilo que não dá de separar. É junto. Não tem como separar. E para você
Um dos segredos para você ter uma vida frutífera é você estar exatamente ligado a Jesus, que é a videira verdadeira. E você só pode estar ligado a essa videira verdadeira recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a primeira decisão que nós precisamos ter é essa, para estarmos conectados, ligados à videira verdadeira, que é Jesus. E quando nós recebemos, Senhor, nosso coração, na nossa vida, o Espírito Santo vem habitar, morar dentro de nós. Você vê que maravilha, né? Um Deus tão tremendo e maravilhoso, enorme, imensurável, vem habitar dentro de nós. Eu fiz uma comparação do tamanho de Deus, que às vezes a gente, fica imaginando, mas é algo assim que não tem como medir, irmãos. É como se você pegasse um grãozinho de areia e colocasse na sua mão. Imagina que esse grão de areia é a terra. Imagina que você está inserido nesse grão de areia. Imagina o tamanho de Deus. É imensurável, né? Maravilhoso demais. Então, quando nós recebemos o Senhor, cremos nele e o recebemos, o Espírito Santo vem, entra dentro de nós e nós estamos ligados a ele, a essa videira verdadeira. Lá em João 1,12 diz que, porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então, imagina só, a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Esses seus são os judeus. Só que os judeus, naquele determinado ponto, naquele determinado momento, rejeitaram Jesus. E aí vem o Senhor e fala bem assim, que você hoje está inserido na promessa dele. Vem o Senhor e fala, porém, alguns creram. Esse alguns somos nós. Cremos nele. E o receberam, nós recebemos ele. E a estes que creram e receberam, foi dado o direito de se tornar filhos de Deus. Então, para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos crer e receber. Se nós não crermos e não recebemos, não somos filhos de Deus ainda. Somos criaturas de Deus, criados por Deus. Então, queridos, todos são filhos de Deus? Quem crê que todos são filhos de Deus, levanta a mão. Não são. Somos todos criaturas de Deus. A partir do momento que cremos e recebemos, nós recebemos o direito de ser chamado filho de Deus. Entenderam? Amém? Amém? A palavra de Deus está dizendo isso aqui. Para você ser recebido como filho de Deus, você precisa crer e receber. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 10:9 diz: se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha outro segredo, vai guardando aí. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Então, para ser salvos, nós precisamos o quê? Precisamos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Segundo ponto, você precisa estar limpo pela palavra. Você precisa estar limpo. Não adianta só aceitar, não adianta só crer. Então não adianta você só aceitar a Jesus. É necessário que você esteja limpo pela palavra, pois a palavra tem o poder de nos purificar do pecado.
Deus, em Isaías 59, 1, 2, nos mostra que o pecado, ele nos impede de chegar perto de Deus. Ele nos impede de que Deus nos abençoe. Ele nos impede que Deus ouça a nossa necessidade, ouça a nossa oração. Então, o que acontece, amados? Quando nós estamos aí magoados com um irmão, com alguém da família, não importa, nós deixamos de ser abençoados, porque nós não estamos cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus manda a gente o quê? Perdoar. A palavra de Deus, ela é clara, ela fala, perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7, não importa quantas vezes, perdoa. Então, quando nós perdoamos, isso é só um exemplo, fora outras coisas também, né? Mas quando nós perdoamos, nós somos abençoados, porque nós cumprimos o que está escrito, o que a palavra nos determina fazer, o que a palavra nos pede para fazer. E assim o Senhor derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Então, amados, eu tenho dito que é tempo de tirarmos a letra do papel. É tempo de viver a palavra de Deus. É tempo de olhar para as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas e tomar posse dessas bênçãos. Mas para nós tomarmos posse dessa bênção, nós precisamos viver a palavra de Deus. É preciso viver a palavra de Deus. É preciso. E hoje nós vemos um mundo tão infrutífero. Triste falar isso, né? Mas prostituição está aí, tanto pecado dominando o mundo, porque há frutos doces, né, e frutos amargos. Que tipo de fruto você tem dado lá fora? Que tipo de testemunho você tem dado lá fora? Eu costumo falar, amados, que aqui dentro da igreja é fácil a gente ser cristão. Não é fácil? Eu chego aqui, Pai do Senhor, Edinaldo, aleluia, glória a Deus. Ai, esse irmão, eu chego lá fora, esse irmão Edinaldo, Ser crente dentro da igreja é fácil, amado. Nós precisamos vivenciar, desfrutar, viver essa palavra. Tira a letra do papel. Tira a letra do papel. Viva. É fácil, Vitor? Não, não é fácil, amado. Claro que não é. Até porque nós temos um inimigo. Tem um inimigo. Você acha que ele quer que você desfrute das promessas de Deus para a sua vida? Quem acha que o inimigo quer que você desfrute dessas promessas? Levanta a mão aí. Não quer. Ele não vai dar tapinha nas suas costas, vai falar, vai lá, desfruta das promessas que Deus tem para a sua vida. Ele vai te atrapalhar. Só que a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É bem maior. E Deus quer que você vivencie a palavra dele. Deus quer que você frutifique. Tome posse das suas bênçãos, daquilo que Deus tem para você. Esse é o desejo do coração de Deus. Até mesmo porque, querido, se não fosse esse desejo de Deus, Ele não ia mandar o único filho para morrer por você e por mim. Já estaríamos totalmente condenados ao inferno. Totalmente. Mas Deus é amor. E Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E é por isso que Ele deu o único filho para morrer por você e por mim. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te amou primeiro. Aleluia. Não podemos perder tempo. Precisamos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos honrar esse Deus maravilhoso e comer o melhor que essa terra tem para nós. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que não faz o bem comete pecado. Ou seja, quando você não evangeliza,
quando você não cuida da vida que você ganhou, quando você deixa de falar de Cristo para alguém, quando você não acompanha os membros da sua célula, não usa os dons que Deus te deu, não ajuda, não apoia aquele que está necessitado, seja espiritualmente ou fisicamente, materialmente, não importa, você está cometendo pecado. Quando você vive a palavra, você pratica essas coisas, e ao praticá-las, você torna cada vez mais limpo pela palavra de Deus. Precisamos praticar essa palavra. Tira a letra do papel, vive essa palavra. Precisamos viver essa palavra para impactar esse mundo, amados. Nós estamos à beira de um encontro com Deus. Eu duvido que você não tem ninguém que não precise ter um encontro com Deus. Querido, quem vão encontrar, não vai encontrar comigo não. Não vai encontrar com o pastor Peterson, não vai encontrar com a liderança da igreja, encontro com Deus, senão o nome disso aí ia ser encontro com os líderes da IMEL CPA, ou encontro com os líderes da igreja, é encontro com Deus. Não perca tempo, amados, convide, chame. Quantos aqui conheceram verdadeiramente a Cristo pelo encontro com Deus? Levanta a mão para mim. Observa isso. O encontro com Deus, amados, é um instrumento que Deus deu para essa igreja alcançar os perdidos lá fora. De repente a gente deixa de convidar uma pessoa. Não é sensacionalismo, tá? Eu não gosto disso, mas é a mais pura verdade. E essa pessoa morre no outro dia. Então precisamos pensar nisso. Há muitas vidas lá fora, carentes, precisando, sedentas da palavra de Deus. Sabe quando que eu observei isso? Quando eu comecei a falar de Cristo. Quando eu comecei a falar de Cristo. As pessoas não têm conhecido Deus. E você é chamado por Deus para apresentá-lo. Você é o instrumento de Deus para apresentá-lo para as pessoas. Você é instrumento de Deus para que o reino de Deus seja manifestado através da sua vida. Você vê que honra, que graça maravilhosa. Gaúcha falou um pouquinho de graça merecida, mas você é chamado para isso. Deus te escolheu para isso, para ser instrumento dele. Aleluia, glória a Deus. Terceiro tópico, amado. Você precisa permanecer em Cristo. Você sabe que para uma videira produzir fruto, demanda tempo. Então, você precisa permanecer, perseverar, se dedicar na presença de Jesus, através da oração, da palavra, da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e principalmente na prática da palavra de Deus, tirar a letra do papel, viver a palavra de Deus. A palavra diz que quando eu obedeço e pratico a palavra dele, eu permaneço no amor de Deus, ou seja, permaneço em sua presença. Então nós precisamos perseverar, amados, ser perseverantes daquilo que Deus tem para as nossas vidas, perseverar nas promessas de Deus. Ei, vai ter aflição? Vai ter ou não vai ter? É claro que vai ter. A palavra de Deus fala, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Não vou pregar uma teologia de facilidade, amados, não vou. O que nós precisamos é viver essa palavra, vivenciar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, apesar de, porque a gente normalmente louva, né, aquela canção, né? Não
não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, amado, para de olhar para a circunstância. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Precisamos permanecer, precisamos de alguém para caminhar junto também. Por quê? Porque muitas vezes você não está vendo, visualizando aquilo que não está legal na sua vida. E essa pessoa que vai ser usada por Deus, porque tem que ser alguém usado por Deus, também não pode ser qualquer um, vai falar: querido, isso aqui não está legal. Irmãos, eu louvo a Deus. Vou contar um testemunho para vocês que aconteceu essa semana na minha vida. Eu louvo a Deus pela mãe que Deus me deu. Eu louvo a Deus. Eu só falei para ela que ela demorou muito para falar. Ela pode falar mais, viu, mãe? Pode falar mais, porque eu quero viver essa palavra aqui. Eu quero viver essa palavra aqui. Para a gente viver essa palavra, a gente precisa de pessoas que falem na nossa vida. Deus vai falar na sua vida, mas Ele vai usar também pessoas para falar. Então ouça as pessoas. Ouça. Minha mãe foi lá em casa num dia de manhã e achei legal demais. Ela foi com algumas folhinhas, né, para ela lembrar o que ela precisava falar para mim. Mas ela chegou com umas folhinhas. Então, meu filho, é isso aqui. Irmãos, eu achei maravilhoso isso, porque eu vi Deus na vida da minha mãe. Cuidado de Deus sobre a minha vida. E Deus, Ele tem esse cuidado sobre a sua vida também. Deus, Ele tem o mesmo cuidado sobre a sua vida. Deus não olhou só para uns, olhou para todos. Para todos. Todos nós. E para a gente conseguir tirar essa palavra e praticar essa palavra, nós precisamos estar ligado nessa videira, estar sensível à voz de Deus, estar sensível àquilo que Deus tem para as nossas vidas. É tempo de praticar a palavra, é tempo de tirar a letra do papel. Aleluia. Quarto tópico, amados: você precisa pedir a graça de Deus. Você precisa pedir a graça de Deus. Uma vez que você anda na presença de Jesus, você terá autoridade e autorização do próprio Jesus, veja só, para pedir qualquer coisa em nome dele, e ele te atenderá. Ou seja, você vai pedir a Jesus que ele te abençoe no seu casamento, e você vai ser abençoado no seu casamento. Muitas vezes eu ouço assim, e vocês já ouviram, e muitas vezes eu já até falei, só que eu aprendi uma coisa: a palavra de Deus nos mostra que quando você pede pão para Deus, Deus dá pão, não dá pedra. A palavra de Deus fala isso. Porque muitas vezes a gente fala bem assim: eu estou pedindo paciência, só está vindo a tribulação. Deus não está te dando a tribulação, querido. Deus está te dando paciência. Deus está te dando paciência. O que você pede para Deus, Deus dá. A palavra de Deus diz que se você pedir pão, Ele vai te dar pão. O pai não é assim? Não é assim que a palavra de Deus fala? Se o filho pede pão para o pai vai dar cobra? Quanto mais Deus, se nós que somos ruins, somos maus, de natureza mal, damos coisa boa para os nossos filhos, quanto mais Deus. E Deus, Jesus, Ele te autoriza. Ele fala que se você estiver ligado, se você permanecer, se você perseverar nele, se você perseverar e viver a palavra dele, viver as promessas dele, observar a palavra dele, você tem o direito de pedir qualquer coisa em nome de Jesus, e ele vai te dar. Você entendeu? Parece que você não entendeu. Você pode pedir qualquer coisa ao Senhor, e Ele vai te dar. Você pode pedir que seu negócio seja abençoado, Ele vai te dar um negócio abençoado. Qualquer coisa, amados. Quem põe limite no Senhor somos nós. Nós somos o limitador daquilo que o Senhor
tem para as nossas vidas. Deus, eu entrego o meu coração para o Senhor, eu entrego o meu casamento, eu entrego o meu negócio. Aí passa uma semana, duas, o que a gente faz? Não, Deus, espera aí, essa parte aqui você não entende nada, me dá de volta. Não, meu casamento, não, Deus, espera aí, meu casamento, não, me dá aqui de volta. Você não entende essa parte aí. Querido, Deus te criou, entrega o seu coração, entrega a sua vida, entrega tudo para o Senhor, entrega, e Ele vai cumprir os propósitos dEle na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que a igreja ficasse em pé. Queridos, para mim é algo sobrenatural isso que está acontecendo. Vou contar um pouquinho da história dessa família. Há algum tempo atrás, eu estava conversando com Ângelo, muito tempo, acho que tem uns 4, 5 anos, né, Ângela? E Deus me mostrou a sede no coração dele, por ele, pelo Senhor. Só que eu ainda não estava entendendo, né? Mas eu sabia que Deus já tinha me mostrado essa sede, e eu comecei a conversar com ele. E logo em seguida eu comecei a pedir a Deus estratégia. Falei, Deus, me dá uma estratégia para falar do Senhor para essa família, Pai. Porque o Senhor colocou um amor muito grande por essa família. Eles são meus vizinhos. Um dia eu vi o Valmir ministrando a família do Naldo. E ele focou ali, não foi, Naldo? Naquela família. E a estratégia de Deus para essa família começou assim. Pelo exemplo, o Valmir é meu líder de louvor. E logo em seguida o Senhor nos deu uma estratégia muito valiosa, que se chama Casa de Paz. E eu comecei a convidar a Rafaela para vir na célula. Não sabia como que eles estavam, o que estavam passando, mas alguns convites, porque nosso dever é convidar. O Espírito Santo convence, amém? Não queira dar de Espírito Santo, só convide. Quem convence é o Espírito Santo. Comecei a convidar. Em um determinado momento ela aceitou o convite. Logo que ela aceitou o convite, começamos a Casa de Paz. E eu perguntei para ela se era do interesse dela de começar a Casa de Paz na casa dela. E ela falou, vou conversar com o Ângelo. E eles aceitaram a Casa de Paz. E foi ali que o Senhor começou a agir na vida deles. Irmão, sempre falei para eles, está aqui eles para comprovar. Falava assim, queridos, não estou aqui para convencer vocês, estou aqui apenas para pregar a palavra de Deus, para falar do Deus maravilhoso que eu sirvo. Foi ou não foi, Ângelo? Fafá? E logo no começo, posso? O Ângelo, ele falou para mim assim, cara, eu não vou me batizar, mas quem convence? O Espírito Santo de Deus. Eu falei para ele, Ângelo, não estou preocupado se você vai batizar ou não, até porque meu objetivo é falar da palavra de Deus, a gente compartilhar. E nós tivemos momentos preciosos ali. E cada vez mais eu vi a sede de Deus na vida deles. Cada vez mais eu vi a sede de Deus na vida deles. E tem muitos Ângelos, Rafaelas, Ângelos Antônio aí fora, esperando você, esperando cada um de vocês para ser ministrado. Nós temos a ferramenta, Deus já deu. O inimigo pode falar que você é incapaz, mas não, você é capaz, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de você.
Você não está aqui para convencer. Amém? Então, e hoje assim, eu vejo a vitória do Senhor na vida dessa família. Eu creio que, eu vou até perguntar se vocês querem dar algum testemunho. Eu não tinha algo. Vocês querem falar alguma coisa, Ângelo? Fafá? Um minuto. Oi. Graça e paz. Amém. Hoje eu tive uma aula com Alô, oi. Hoje eu tive aula com Edinaldo. E assim, é tudo muito novo para mim, né? Então, o bem que esse meio de vocês fez para minha família, né? É algo que eu pedi há muito tempo, algo que eu pedi para ele, né? E eu encontrei aqui, né? Eu já falei isso para vários irmãos, que eu sempre tive um pré-conceito em relação aos evangélicos. Eu acho que todos lá fora têm, né? A gente ainda encontra alguns conceitos em outros lugares, aqui eu não encontrei. Aqui a minha família foi acolhida e é o caminho que eu pedi para ele. Eu acho que, para me mostrar, né? Ele falou, então você vai aqui, né? E hoje eu tive uma aula com o Edinaldo e essa aula, né? Ele diz que eu sou uma criança, um bebezinho espiritual, né? Então eu me sinto assim. Então, a cada culto, a cada encontro, eu me sinto como uma criança que vai ganhar um presente, né? Eu me sinto como uma criança, a gente não fica com aquela ansiedade, então eu me sinto como uma criança que vai ganhar um presente. Então, eu acho que tem muita coisa para ele me mostrar, e muita coisa para ele mostrar para a minha família. Quando eu falo a minha família, não é só eu, minha esposa e meus 3 filhos. São minha mãe, meu irmão, a família dela. Então, eu preciso compartilhar essa graça. Amém. Graça e paz, irmãos. Então, eu estou muito contente hoje, sabe? O meu coração está aqui na garganta. Sabe, porque isso aqui é o que eu pedi para Deus, sabe? A minha família unida, né, no Senhor, porque o inimigo tentou nos separar. Ele tentou e não conseguiu. Ele foi derrotado. E hoje é a nossa vitória. É a vitória do Senhor. Por isso que a gente está aqui. Aqui a gente foi bem recebido. A gente aprendeu a conhecer mais ainda o Senhor. E temos mais ainda que conhecer. Então a gente está trilhando um caminho assim, engatinhando, né? Como meu esposo falou assim, a gente é um bebezinho nessa estrada, né? Então a gente fala assim, que é o Senhor que carrega a gente, né? E os irmãos estão aqui pelo menos eu penso que para ensinar a gente a caminhar. Tá? Eu peço, porque assim, a minha família foi restaurada. Então, hoje é um dia assim, que eu nem sei explicar direito. Porque hoje foi um dia maravilhoso, está sendo uma noite maravilhosa para a gente. Né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. Obrigada, gente.